Olá, que bom que você está aqui. Hoje nós vamos falar sobre a história bíblica. Como selecioná-la? Qual é a finalidade da história bíblica? Há um preparo prévio para a apresentação da lição bíblica? Há uma técnica para contar a lição bíblica? Professor, professora, assim como a música no clubinho é o momento em que as crianças falam com Deus através de louvores, pois a lição bíblica é o momento em que Deus fala com as crianças. Por isso, exige a nossa maior atenção. O clubinho bíblico é um tema em que todos os outros temas têm que estar ligados com ele, para que nós possamos atingir o nosso objetivo. E por que a história bíblica e como ela deve ser selecionada, nós vamos ver agora. Como selecionar a história bíblica? Primeiramente, a palavra de Deus. Isso mesmo, a palavra de Deus, que é 100% verdade. Lá em 2 Timóteo 3,16, fala que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para correção, repreensão e instrução na justiça. E nada melhor do que instruir as nossas crianças com a palavra de Deus. Apesar de toda ela ser traduzida por adultos, ela contém mensagens e princípios e histórias para todas as idades. Por isso, o professor e a professora devem saber selecionar com cuidado as porções que vão ser distribuídas na lição bíblica. E é nesse momento que nós vamos selecionar de acordo com 3 critérios. Primeiro, a história bíblica, ela tem que estar ao alcance da compreensão da criança. Nada de enredo muito mirabolante, nada de diálogos extensos. Isso não atrai a criança. No modo de falar, o que atrai a criança é tudo que tiver relacionado com a experiência dela. E qual é a experiência da criança? É a aventura. Isso mesmo. Então, deduzindo isso, uma boa lição bíblica, ela deve conter ação. Professor, professora, nesse momento em que você vai estar contando a história bíblica, a criança, ela gosta de ação, ela gosta de aventura. Todo o seu enredo, toda a sua fala vai ser num envolto de ação, porque a criança, ela gosta disso. O próximo item que nós vamos também levar em consideração é que tem que ter o objetivo atingido. A nossa história bíblica, ela vai ter que atingir o nosso objetivo. E para isso, a história bíblica, ela vai ter um começo que pode ser um pouco triste, que pode o professor ou a professora fazer uma ilustração, fazer uma pergunta, ou então falar sobre a história anterior, pois isso vai atrair a atenção da criança. Nesse momento, se por exemplo, no seu personagem há uma criança ou algum adulto que tem um coração escuro, no final vai ter que conhecer Jesus e o coração vai ficar branco como a neve. Nesse momento a gente consegue atingir o nosso objetivo. O próximo passo é fazer com que a criança ela tenha uma maior apreciação pela palavra de Deus. Apreciação por Deus e pelo próximo também. Com isso, tendo isso em mãos, o professor e a professora devem selecionar então e dar preferência a Deus com o seu amor por todos nós e também como Jesus, como o único meio da salvação. Nós podemos falar também sobre os grandes líderes e missionários como Moisés, Josué, Paulo, Pedro. A criança, ela vai ter maior apreciação sobre isso, ela vai querer conhecer mais, ela vai perguntar mais. E ela vai querer, na próxima história, ter mais conhecimento. Isso vai ajudá-la e muito nesse quesito. E quando nós chegamos a esses 3 critérios sobre o que nós devemos com a seleção da história bíblica, nós chegamos à pergunta: qual é a finalidade de contar a história bíblica? Professor, professora, se você tinha outros objetivos em relação à finalidade de você estar contando a história bíblica, que é para poder interagir as crianças, fazer um momento social, tirar a criança da mesmice, ou então aglomerá-las em um local em que todo mundo possa se divertir,
Isso não vai ser bom você falar isso. A partir de agora, você vai ter uma finalidade, um objetivo em que você vai falar para todos. E a nossa finalidade da história bíblica, a primeira de toda, é a salvação. Lá em João 14,6, Jesus falou bem assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A criança, ela não é exceção. Há uma doutrina muito enganosa por aí, em que tiram as crianças nesse momento de falar sobre Jesus, de falar sobre salvação. Isso não é bom. Você, professor, professora, tem a missão de falar sobre Jesus, que Ele é o único caminho que pode levar à salvação. A nossa missão é povoar o reino dos céus com essas crianças. Então, o nosso objetivo maior, o que eu faço e o que você vai fazer naquele momento que estiver contando a história bíblica, que seja salvação. É para isso que nós respiramos, é por isso que nós estamos ali contando a lição bíblica. O próximo ponto é o crescimento espiritual dessa criança. Vai ser automático quando a criança ela começar a se interessar mais pela palavra de Deus. Quando ela começar a ouvir mais a tua história bíblica, o que você vai falar naquele momento, ela vai se dedicar mais, ela vai querer conhecer mais, e nisso ela vai ter apreciação pela palavra de Deus, ela vai querer saber mais sobre os grandes heróis da fé, e isso vai trazer crescimento espiritual, isso vai fazer com que ela possa se integrar cada vez mais, e você vai ter um ajudador, que é o nosso próximo ponto, o próximo ponto é serviço. A partir do momento que a criança, ela recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que tem a salvação, e depois ela tem um crescimento espiritual, ela vai começar a querer trabalhar também nessa missão em que você, professor, professora, está fazendo. A criança, ela vai querer ser um colaborador juntamente com você. Você vai ter um pequenino parceiro nesse caminho estreito, mas que leva à salvação. Eu conheço uma criança que todo momento quer estar colaborando com o reino de Deus. Isso é muito bom. O seu objetivo é fazer com que tenha mais crianças com essa disponibilidade de servir, de trabalhar para o Senhor. Isso vai ser muito bom para o nosso clubinho bíblico. Esse é o nosso objetivo. O próximo passo, e terceiro, é se há um preparo prévio para contar a lição bíblica. Será que existe um momento em que nós temos que nos preparar para esse momento, para essa responsabilidade? Professor, professora, você não deve ter medo de contar a lição bíblica. Você vai saber quão importante vai compreender que esse tema é tão importante quanto os demais, porque é o momento em que nós estamos evangelizando as nossas crianças. O preparo prévio, falando nessa síntese então, o primeiro passo é oração. Professor, professora, é o momento que você deve orar. Lá em Mateus 7,7 fala: pedi e receberão, busquem e vocês encontrarão, batam e essa porta será aberta. Então, professor, nesse momento de evangelizar, nesse momento de contar a história bíblica, peça capacidade do Senhor, diga: Senhor, me dá foco, para que naquele momento eu possa falar sobre Ti, que a Tua luz possa iluminar naquele momento. Ore por si mesmo, ore também pelas crianças, para que elas possam vir para o clubinho bíblico e ter o momento de ouvir a palavra de Deus. Pode ser um último momento em que você deve evangelizar essa criança. Quem sabe, pode ser a última vez que você está vendo esse pequenino na sua frente. E você tem a obrigação de falar do amor de Jesus para essa criança. Nesse momento, você tem que orar também pelo clubinho como um todo, por todos os professores, auxiliares, todos que vão fazer parte do clubinho bíblico. O próximo passo é estudar a história na Bíblia. Quando você estuda a história na Bíblia, você está tendo um momento em que você vai ter um conhecimento geral do roteiro. Quando ele estiver nas mãos, o seu tema, a primeira atitude que você tem que tomar é ler na Bíblia. Também com o objetivo de conhecer todos os personagens. Lá também você vai ter e observar lições extras.
Há momentos que a criança pode chegar depois da história bíblica e perguntar algo de você em que só está contida na Bíblia. Então é muito importante, professor e professora, que você tenha essa dedicação, essa atenção. O próximo item é estudar a história no roteiro, porque lá ela está separada justamente para a compreensão da criança. É lá que é feito um resumo, é lá que está o vocabulário de acordo com ela, com que a criança vai ter a sua atenção total naquele momento. Então é muito importante você também estudar no roteiro. E por favor, professor, professora, não decore. Não é bom você pegar o roteiro e ficar lendo a lição bíblica. As crianças têm que saber que você está preparado naquele momento. Você pode falar a sua lição bíblica com suas próprias palavras. Você pode colocar mais ação. Você pode colocar mais improvisos. A criança, ela gosta disso e ela vai se sentir tão confortável que ela vai prestar bastante atenção na história bíblica. O próximo passo é organizar um esboço. Professor, professora, você tem que ter um planejamento. Nunca desconsidere a história bíblica. Não pense que você pode chegar naquele momento e fazer de uma maneira que não é agradável ao Senhor. Faça o seu melhor. A história bíblica, ela exige que você tenha esse conhecimento, esse planejamento. Afinal de contas, você vai falar sobre o autor da vida. Organizar um esboço requer isso. E quando você organiza um esboço, você faz a primeira, é a introdução. Essa introdução é que vai fazer com que a criança desperte o que vai vir pela frente. Você fazendo uma boa introdução, a criança vai ficar totalmente focada naquilo que você está fazendo. E depois do próximo passo, vem o desenvolvimento. Vem tudo sistemático, como está no roteiro. Os passos que vocês têm que seguir. Então, professor, professora, lembre-se, tem que ser uma boa introdução para poder o desenvolvimento discorrer melhor. O próximo passo é o apelo, a aplicação. Nós vamos ter mais estudos sobre isso, mais aprofundado, mas o que você tem que saber no momento da lição bíblica é que o apelo ele deve ser breve. O nosso objetivo é a salvação dessas crianças, é apresentar Jesus como o único Senhor e Salvador e que pode levar à mansão celestial, às ruas de ouro. A nossa missão é essa, é povoar o reino dos céus com essas crianças. Depois de organizar, nós temos a técnica para a apresentação da lição bíblica. Há um preparo. O que você deve fazer, primeiramente, acima de tudo, você deve ter a palavra de Deus à vista, próximo de você, e as crianças também têm que saber, porque a partir do momento que você iniciar a história bíblica, elas vão saber que aquilo está sendo extraído da palavra de Deus, que é 100% verdade. Se for preciso, você na hora da lição bíblica, você pega a palavra de Deus e lê um trecho para elas. Elas vão saber que aquilo tudo que está sendo falado está sendo extraído da palavra de Deus. E vai ser sempre assim a lição bíblica. Em todo momento, professor, professora, a Bíblia, elas têm que estar próximo de você. Nunca esqueça dela. É o primeiro instrumento em que você tem que ter na lição bíblica, é a palavra de Deus. As crianças, elas vão perceber isso. Acredite. O próximo passo é conhecer bem a história. Você que é responsável, professor, para a lição bíblica, você tem que saber do começo ao fim o enredo, o roteiro, os personagens dessa história. O seu clubinho bíblico, a partir do momento que termina, você já tem que estar preparado e saber qual é a próxima lição. Professor, professora, dedique-se a isso. Nesse momento, como eu falei, o último clubinho, já começa o próximo, você já tem que estar a par do qual é a lição. Você tem que entender que a lição bíblica, quando for passada, as crianças têm que ver em você segurança. Isso vai fazer um clubinho organizado, uma história bíblica bem planejada, e as crianças vão se sentir muito bem com isso. Nesse próximo passo que nós vamos com essas técnicas para apresentação, comece de forma atraente.
todo o primeiro passo da lição bíblica, ele deve atrair a criança. Seja com uma pergunta, seja com um momento de ação que você tem que fazer, relembrar a história anterior, mas tem que ser de forma atraente. Porque se você não fizer dessa maneira, a criança, ela não vai sentir nenhuma forma de poder seguir você, de acompanhar você. Então lembre-se, professor, professora, o primeiro passo na lição bíblica é começar de forma atraente. Você tem que atrair as crianças para que você possa ter uma boa lição bíblica. O próximo passo é falar pelos personagens. No final dessa apresentação, a gente vai mostrar alguns métodos para você também ter uma ideia como falar sobre os personagens. Mas o que você tem que entender é que a lição bíblica, ela vai conter personagens, no mínimo 2. Então você tem que estar preparado para dublar esses personagens também. O próximo item é usar a linguagem de fácil compreensão. Nada de palavras muito complexas. A criança, ela não vai se sentir atraída se você usar um vocabulário que não está de acordo com ela. Então veja bem o seu clubinho bíblico. Procure observar do começo ao fim as faixas etárias que tem das crianças. Procure colocar as crianças menores bem na frente. Interaja com elas também. Você deve falar de uma maneira que as crianças possam compreender. Por isso, professor, professora, é muito bom você fazer essa recepção, falar com elas, antes mesmo de começar o clubinho, converse com elas. Isso vai fazer você adquirir qual é a forma, como é que ela entende. Cada criança, ela deve ser observada de uma maneira que quando começar a lição bíblica, ela possa se sentir à vontade, confortável e com todas as respostas na palma da sua mão que você vai entregar para ela. Então preste bastante atenção sobre a compreensão, o vocabulário que você vai usar. O próximo passo é ter um bom fim. Tudo que existe em aventura e ação tem que ter um bom fim. Nada de histórias que quebrem essa rotina, que dê um final triste. Isso não convém na lição bíblica. Nós temos que saber que o nosso final vai ser um final bom e a criança, ela espera por isso. A expectativa que ela vai ter da lição bíblica é essa. E quando for no próximo clubinho, ela vai ficar mais empolgada ainda da próxima lição ou a continuação desta mesmo. O próximo item é mostrar a alegria nas expressões faciais. Lá em Salmo 150, fala que a alegria no Senhor é a nossa força. Professor, professora, naquele momento que você contar a lição bíblica, os seus problemas não existem mais. Você agora vai falar sobre o autor da vida. Você vai falar sobre a pedra angular. Você vai falar sobre Jesus. E é somente nisso que o seu coração deve estar ligado. Então, todos os problemas, se você chegar lá, eu estou com um problema, eu vou desistir. Não. Você tem uma missão. Você tem que evangelizar essas crianças. Por isso, a sua alegria, a sua expressão, a criança, ela vai ter que se contagiar com o que você passar dela. Afinal de contas, você está falando sobre o Senhor dos Senhores, sobre Jesus, o nosso único motivo. Então é de suma importância que você, professor, possa demonstrar essa alegria ao contar a lição bíblica. O próximo passo é ter uma boa aparência. Eu falo sobre o modo de vestir. Muito cuidado, professor, professora. Homens, muito cuidado. Bermudas não é aconselhável. A sua camisa tem que estar bem folgada. A sua calça também tem que estar bem folgada. O que tem que estar em bastante evidência naquele momento ali são as suas palavras. As crianças não têm que ter nenhum tipo de distração. Mulheres, professora, tome bastante cuidado no que você vai usar. Cuidado, excesso de maquiagem, blusa muito apertada, a calça também muito apertada. Tudo tem que ser bem folgado. Afinal de contas, você vai estar na frente das crianças. Ore ao Senhor, peça direção. Diga, Senhor, eu estou bem apresentada. Será que eu vou conseguir transmitir a Tua palavra através da minha roupa, Senhor? Ore, o Senhor vai falar contigo.
é muito importante que você leve bastante a sério sobre isso. Cuidado com o que você vestir. Cuidado com sua aparência. Aquele momento é o momento de evangelização. A criança não deve se distrair com nenhuma outra coisa. Ela deve estar focada naquilo que o Senhor tem que falar para ela. Então, se policie bastante nisso. Próximo item. A gente vai mostrar para vocês alguns visuais para lhe ajudar, professor, professora, como contar a história bíblica. Você vai ter algumas ideias muito legais que nós vamos apresentar neste momento. Agora, professor, professora, nós vamos mostrar alguns visuais, alguns métodos para você fazer a lição bíblica. O primeiro método que eu quero mostrar para vocês é do baú da história. Isso mesmo, isso é muito bom para as crianças. O baú da história, ele é revestido de papelão, ele é bem simples. Ele é coberto, envolto com TNT. As letras são de EVA. Você pode fazer isso no seu clubinho. Este baú, ele vai dar um suspense para as crianças. Porque na hora que você ficar contando a lição bíblica, você pode tirar os materiais de dentro dele. Isso é muito bom, porque as crianças, elas ficam na expectativa que vai sair de lá. Então, este baú, se você quiser utilizar no seu clubinho bíblico para história bíblica, vai ser muito bom. Porque quando você chegar, as crianças vão ficar olhando, lá vem a história bíblica. O que será que tem dentro deste baú? As crianças, elas vão ficar curiosas de saber. E conforme você, professor, professora, for contando, você vai tirando os materiais lá de dentro. Isso é muito bom. Isso vai fazer com que a sua história tenha mais ação. E quando você abrir totalmente o seu baú, aí você vai perceber que as crianças, elas vão estar ligadas nele. Outro método que você pode também utilizar é o método do tipo flanelógrafo. E é aquele método que a gente gruda na parede, que a gente cola no mural, tá? Com letras de cartolina que você pinta. Por exemplo, se você for contar a história da criação do mundo, você vai fazer um suspense. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e no segundo dia, e conforme você for contando, você vai colocando no seu mural, você vai colocando o que vai apresentando lá. Você pode colocar o sol, a lua. Isso é muito bom, essa expectativa. A criança, ela gosta muito disso. Conforme você for desenvolvendo essa história, você vai colocando essas figuras. E essas figuras são muito fáceis de fazer. É cartolina, é pintado, é colocar o velcro atrás. Você deve usar essa sua criatividade. O outro ponto também de contar uma história bíblica é utilizando fantoches. Isso é muito bom, isso chama a atenção da criança. Você pode fazer seus personagens, você pode pegar o fantoche e colocar bem na sua frente. Você pode utilizar esses fantoches e fazer a dublagem como nós comentamos. Você pode imitar assim, por exemplo: ô pai, lá no meu colégio a professora falou um negócio estranho sobre evolucionismo. Você pode fazer isso. A criança, ela gosta muito disso. O que parece supérfluo para alguns adultos, acham muito tosco, para a criança isso é o apogeu. Isso é maravilhoso para ela. Você interage com ela através de fantoches, contando a sua história bíblica. O outro método também muito legal de você apresentar a lição bíblica é através de dramatização. Isso mesmo, você pode fazer num dia: hoje a história bíblica vai ser o teatro grupal. E quem serão os personagens? Serão vocês. Imaginem só, a sua criança vai representar um personagem. Imagina só, você pode fazer Davi, por exemplo, contra Golias. Você pode pegar uma roupa, as roupas são simples, você pode fazer ela de TNT. E colocar na criança e ela vai representar. É claro que naquele momento você tem que fazer a dublagem. Mas imagine só, você coloca Golias na frente, aí você pega aquela espada grande, coloca na mão dele, e lá ele vai viver e vai dizer: você é muito pequeno para mim, eu sou muito maior do que você. Essa espada também é feita de papelão. Tudo isso você pode fazer. Espada, tem capacetes também que a gente faz de papelão. Então você começa a fazer esse teatro grupal com as crianças. Elas vão gostar e vão gostar muito. Varie os métodos. Use a sua imaginação. Deus vai te capacitar para isso. Não se preocupe.
A história bíblica, ela vai ser contada de uma maneira de evangelizar as crianças. Professor, professora, este momento da lição bíblica é o momento em que você vai estar evangelizando essas crianças. É um momento tão especial, é um momento em que Deus reservou para você. Nós não sabemos o dia de amanhã, por isso, aproveite cada oportunidade. O Senhor, se Ele te trouxe até aqui, Ele vai te capacitar. Não se preocupe. E lembre-se, no Salmo 37, versículo 4, diz: deleita-te no Senhor. Espera nele, Ele vai atender os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Que está lá no versículo 5. Então não se preocupe. Deus vai fazer a obra naquele momento. Professor, professora, lembre-se, Clubinho Bíblico, quem ama, faz.